Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Mateus 13, 34 e 35. Tema da semana: discipulado por meio de metáforas. Estamos começando mais um programa Lições da Bíblia. Essa semana nós vamos aprender o exemplo bíblico do uso das metáforas, das ilustrações, para tirarmos lições para a nossa vida. Como a Bíblia sabiamente nos apresenta ilustrações e como podemos tirar lições para o nosso dia a dia e assim sermos verdadeiramente discípulos, seguidores do Mestre. Para nos acompanhar aqui e nos ajudar a entendermos esse tema, os nossos convidados, que são conhecidos dos telespectadores da Novo Tempo, a Darleide e o pastor Milton. Eu gostaria que vocês se apresentassem, né, mesmo que são conhecidos, mas que se apresentassem. Sejam bem-vindos, é uma alegria. Obrigado. Muito obrigada, pastor. Eu fico feliz de voltar aqui no Lições da Bíblia e eu fico feliz porque eu também trago o contexto dos meus trabalhos, dos meus programas aqui na Novo Tempo, de família, relacionamento, e nada melhor do que, antes de tudo, relacionar-se com Deus. Esse é o estudo da Bíblia e fico honrada com esse convite de estar aqui com você. Seja bem-vinda. Obrigada. Pastor Milton. Olá, pastor Gilmar, prazer estar com vocês. Eu também estou feliz por retornar aqui ao programa Lições da Bíblia, participei uma vez e nós temos o privilégio de trabalhar aqui na Novo Tempo, né, no Quarteto Arautos do Rei. Nós viajamos em média 150 dias por ano, não é sempre que nós trabalhamos junto com a Darleide aqui nos escritórios, mas quando a gente volta das viagens, eu tenho o privilégio de trabalhar na Escola Bíblica, que é um setor aqui da Novo Tempo responsável por receber os contatos das pessoas por e-mail, telefone, cartas, né? E a gente elabora cursos bíblicos e entra em contato com os nossos queridos telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês. Ok. Se você deseja conhecer mais sobre o tema que nós apresentamos aqui, esse é o nosso guia de estudos. Você pode acessar o site que está embaixo da tela e você pode ter acesso ao nosso guia de estudos e acompanhar também, e aí, né, colocar a sua ideia, a sua opinião e entender mais da palavra de Deus através do nosso guia de estudos. Nós vamos, nesse momento, suplicar a presença de Deus para que Ele mais uma vez nos dê iluminação, para que o Espírito mostre para a gente qual é o propósito do escritor bíblico, para que todos nós nos rendamos ao controle do Espírito Santo ao estudarmos a palavra. Vamos orar nesse momento? Querido Pai, nos rendemos a Ti, suplicando mais uma vez Tua iluminação através do Espírito Santo. Amém. Que se destituam as pessoas, os homens, e que o Espírito Santo fale à nossa mente, que a palavra seja relevante. Nós clamamos por isso, em nome de Jesus. Amém. 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 No programa de hoje nós vamos, aprender um pouquinho eu digo assim, a sabedoria divina e nos ensinar através das metáforas. Talvez aqueles que têm o guia de estudo pegam ali discipulado por meio de metáforas. Então o Senhor quer que nós sejamos seguidores, que nós andemos nas suas pegadas e Ele nos dá lições através das metáforas. Poderíamos explicar para o nosso telespectador o que é uma metáfora? Podemos começar assim? Eu acho interessante que as metáforas, elas são palavras, né, expressões ou histórias que nós usamos num sentido figurado e essas palavras, elas nos produzem uma comparação, uma coisa maior ou diferente, né? Então, uma ilustração, uma comparação. Por exemplo, a Bíblia fala várias vezes, usa algumas metáforas. Uma delas, que eu acho muito interessante no Antigo Testamento, quando ela diz que algumas árvores falam, né? Uma metáfora, a gente sabe que uma árvore não fala, mas é uma ilustração que uma pessoa, um profeta, usou para ilustrar uma verdade além
daquilo que ele gostaria de dizer com aquela palavra ou expressão, né? Então, é muito interessante esse estudo, com certeza os nossos amigos irão apreciar bastante, né, Darlene? E o bonito de ver é a maneira como Deus se utiliza de todas as maneiras para nos ensinar. E ser um discípulo é aprender com o próprio Deus como tornar outras pessoas interessadas no reino. E a partir do que é conhecido. Então, as metáforas, as histórias contadas, as comparações feitas por Jesus sempre partiam de elementos conhecidos daquela comunidade. Então, uma metáfora, uma comparação sempre vai fazer sentido quando aqueles elementos contidos naquela história, naquela narrativa, seja conhecido daquela comunidade, daquelas pessoas. Por isso que no contexto bíblico, nós vamos ver tantas vezes Jesus se utilizando, por exemplo, da natureza. Talvez hoje ele se utilizasse da tecnologia, mas ainda assim se ficaria aquém, porque a tecnologia não se faz presente para todas as pessoas em todos os contextos. Então Deus se utilizava e as metáforas, elas vão se dar sempre a partir de elementos conhecidos de todos. E é gracioso ver como isso se dá, de maneira em que grandes e pequenos, ricos e pobres conseguem entender, justamente porque essa beleza da narrativa, desse elemento didático, lúdico, essa expressão é colocada de maneira para que torne a mensagem tão mais próxima de nós. Então, o objetivo de Jesus ao usar era apresentar uma verdade. Sim. E isso se tornava familiar porque eles estavam acostumados com aquilo. Então, esse era o objetivo principal. É o objetivo principal do uso das metáforas. Tornar as coisas desconhecidas e mais difíceis, mais fáceis, mais apropriadas numa linguagem que era de fácil acesso. E não tem nada mais rico para ilustrar do que uma história. Você observa que quando você conta uma história, crianças e adultos, é uma história para crianças, por exemplo, mas os adultos ficam presos a ela. É um recurso que Jesus usava e que nós podemos usá-lo para transmitir grandes verdades. As ilustrações, elas são as janelas, né, de um sermão, de um discurso. Quando a gente fala uma coisa e não usa uma história, uma expressão, uma metáfora, parece que o edifício do nosso discurso fica sem ventilação, né? Então, quando Jesus falava, ele ventilava na mente das pessoas o reino de Deus, a graça, o juízo, o julgamento. E nós devemos aprender com Jesus como devemos comunicar as verdades grandiosas da palavra às pessoas, né? Jesus queria salvar a todos, por isso que a linguagem dele era comum, usava elementos comuns, e a gente precisa aprender com Jesus para poder discipular ou ser também um discípulo, né? Os especialistas em comunicação dizem que se uma criança entendeu a minha fala, o meu sermão, o meu discurso, aí eu alcancei o meu objetivo, né? Então esse era o objetivo de Jesus. Agora aqui me vem à mente às vezes nós podemos aplicar de forma equivocada a lição de uma parábola. Então, como a gente pode captar a intenção do autor bíblico? Porque é o risco de pegar uma história, uma parábola, e eu estou tirando aqui uma lição que o Senhor não quis dar. Como que eu posso entender o que o Senhor quis dizer? Ainda que cada parábola está ali, o Senhor disse isso, esse era o objetivo. O que eu posso fazer com isso? Seria interessante se nós tivéssemos alguém aqui especializado em línguas, enfim, alguma coisa que pudesse nos trazer recursos para conhecer um pouco mais a fundo, se tivéssemos tempo também, para saber as diferenças entre determinadas parábolas, porque há parábolas e parábolas, estilos de parábolas. Por exemplo, a parábola ela é muito objetiva, ela é muito ao ponto, então ela dá pouca margem para a confusão. E principalmente porque ela vem cheia de recursos conhecidos daquelas pessoas que estavam em torno. Já a alegoria, ela se apresenta de modo geral mais extensa e dando a possibilidade de as pessoas que têm contato com ela poderem interpretá-la de diferentes maneiras. Mas a parábola em si, basicamente, ela tem a estrutura de não demandar muita confusão no seu discurso e no aprendizado da sua lição, que normalmente é uma lição moral. Mas quando, por exemplo, nós vamos chegar a alguma história do rico e do Lázaro, por exemplo, que traz alguma confusão para algumas pessoas, nós precisamos entrar naquilo que a gente comumente chama de preciso saber o contexto. Se ela está me trazendo alguma coisa desconhecida,
vezes contrária a todo um contexto já ensinado, já conhecido por trás dela. É uma coisa que me chamou a atenção. Darleide citou, está em Lucas capítulo 16, dos versos 19 ao verso 31, a parábola do rico e do Lázaro, do rico e do mendigo, né? Então, alguns às vezes interpretam de forma equivocada. O senhor está pegando algo que era conhecido tradicionalmente para eles e está dando uma lição de aceitação ou rejeição da palavra, e não falando de existência de céu e inferno. Exato. Então, só para a gente tornar um pouquinho mais claro isso aqui. A gente não pode interpretar literalmente as parábolas, ok? E dentro da teologia existe uma matéria que nós fazemos, estudamos, chamada hermenêutica. Existem ferramentas para a gente interpretar e estudar a Bíblia. E a parábola, Darleide mencionou aqui, a parábola é muito, muito interessante. Geralmente ela tem uma conclusão. Isso. Existe um problema, ela é muito objetiva, um problema e uma conclusão. Então a gente vai estudar aqui parábolas simples, curtas, a conclusão que Jesus quis chegar para a gente aplicar, não vou interpretar literalmente cada termo da parábola, não é isso. Existe uma lição moral para a gente aprender e praticar. Né? Ok, vamos começar com o Antigo Testamento, os exemplos do Antigo Testamento. Talvez o exemplo mais forte, assim, todos são fortes, né? Mas que me chama mais a atenção seja o exemplo usado por Natã para dar a grande repreensão a Davi, o que está escrito em 2 Samuel, capítulo 12, verso 1 ao verso 7. Darleide, pastor Milton, o que o Senhor desejava dizer para Davi através dessa parábola? Justamente o que Davi entendeu. Novamente a gente vê aqui que a parábola se apresenta de um modo tão prático que Davi entendeu de pronto. Ele não precisou usar recursos de interpretação. Ele entendeu de pronto que houve uma situação de injustiça. Gerou uma indignação nele, né? Indignação, e simplesmente aquilo foi aplicado à prática que ele havia, cometido uma injustiça. E me chama muito a atenção como esse recurso nos impressiona para chamar a atenção que Deus pede de nós, né? O recurso se aplica à minha vida prática. Perfeito. Deus é este. E eu fico também entendendo assim que para se fazer uma analogia é preciso ser muito inteligente. Não é qualquer pessoa que tem profundidade para elaborar uma parábola. Ela precisa se utilizar de recursos porque ela tem profundidade na moral que ela quer deixar. E isso se fez aqui, entre Natã e Davi. A forma como nós falamos ou dizemos alguma coisa é tão importante quanto as palavras que nós usamos, né? E Natã escolheu uma forma criativa de disciplinar o rei Davi, né? E eu acho interessante que, às vezes, na vida, a gente precisa aprender com esses exemplos da Bíblia, né? Eu queria só contar uma ilustração. Certa vez eu estava limpando a sala e os maridos ajudam, né, Darleide, a limpar. E o meu filho Miguel, de 3 anos de idade, entrou com os pés sujos de lama. E eu fiquei nervoso, né? Quando a gente limpa, não gosto quando alguém passa e suja, né? E na hora me veio assim, eu preciso exortá-lo de uma forma diferente, né? E eu virei para o Miguel e falei assim, Miguel, ainda bem que você não é uma centopeia. Ele não sabia que era uma centopeia, saiu correndo, voltou, e ele entendeu a lição. Eu disciplinei de uma forma criativa, e ele captou a mensagem, né? Natã fez a mesma coisa com Davi. Davi, eu vou contar uma história para você. Certo rei, certo homem rico, um homem rico tinha muitas ovelhas, gado, etc. E ele recebeu um visitante, e foi na fazenda, na casa do vizinho, que tinha só uma ovelhinha, e sacrificou a ovelhinha para dar para o visitante. O rei Davi ficou irado com aquele homem. Não, temos que matar esse homem rico que fez isso. E o Natã falou assim, você é esse homem da parábola, né? E caiu a escama, a ficha na mente de Davi, de uma forma diferente e criativa. A gente precisa aprender com esses relatos. Você sabe que Natã conhecia a personalidade de Davi e sabia do seu assim, ímpeto de justiça também. E então eu vou mexer com alguém justo com uma parábola, né, tem que ter alguém justo aqui. Você conhece a natureza do seu filho
Sim. Então vou usar uma centopeia para dar... Para ilustrar. Talvez aí esteja o grande... Né? Você falou assim, né? Nem todas as pessoas têm a capacidade de apresentar uma verdade, né? De forma tão eficiente, ainda mais pensando no aspecto espiritual. Então, somente aqueles que têm essa sensibilidade espiritual vão poder serem usados para dar uma lição espiritual. Essa é a palavra, né? Sensibilidade. Ele teve que captar de Davi o que seria melhor, mais adequado para chamá-lo a atenção para algo extremamente grave. Como nós estamos falando de discipulado, a gente precisa saber que enquanto eu entro em contato com as mais diferentes pessoas, com as mais diferentes personalidades, no meu convívio eu preciso ter maneiras adequadas de lidar com elas. E eu não posso me utilizar do mesmo recurso dando para todas as pessoas de uma mesma maneira, querendo receber delas a mesma resposta. Então, ele soube estudar, entender, compreender, teve a sensibilidade. Ele corria perigo de morte. Davi poderia ter dito, vai para a forca. Mas ele soube, quando ele então estava preso, ele mesmo se entregou. O homem é você, eu. Então, não tinha como ele fugir. É um recurso extraordinário. Se fosse um discurso direto, talvez o orgulho de Davi, a posição, faria com que ele rejeitasse. Mas como foi uma lição indireta dessa sensibilidade, então Davi absorveu e Deus trabalhou no coração de Davi e o levou ao arrependimento também. Você está acompanhando Lições da Bíblia, um tema interessante para aquele que é um seguidor, para aquele que é um discípulo, e talvez você esteja nos acompanhando e o Senhor também deseja falar para você como você pode usar a ilustração, uma parábola para falar da verdade para aquele que está próximo de ti. Nós voltamos depois do intervalo, não saia daí. Você está acompanhando Lições da Bíblia. Hoje estamos aprendendo um pouco mais como um discípulo pode usar o recurso bíblico das parábolas para ensinar a verdade bíblica. Nós encontramos, pastor Milton e Darleide, alguns exemplos de parábolas que a gente não esquece. Por que Jesus usou esses recursos, né, que a gente não esquece? Como é o exemplo de Mateus capítulo 7, 24 a 27. Eu até desafiei a Darleide a cantar uma música aqui no intervalo. E eu disse que preferia não. Eu acho que é melhor o Milton. Fazer um dueto. É verdade. Milton. Ele é o cantor. Vamos fazer um dueto então, né? Uma palhinha, né, Milton? Sobre a rocha o sábio construiu, né? Você já cantou para o seu filho, né? Essa ainda não. Essa ainda, mas né? deu uma boa ideia, boa sugestão. Vamos lá. Essa história, pastor, é uma história interessante. Na verdade, a história dos dois fundamentos foi contada no Sermão do Monte. E nesse sermão, Jesus contou várias parábolas pequenas, né? A parábola dos dois caminhos, duas árvores, das duas casas, e cada uma dessas parábolas falava alguma coisa sobre o reino de Deus. Essa parábola que nós estudamos aqui, no nosso guia de estudos, ela se reflete, não é, sobre o final da vida cristã. O que vai acontecer com as pessoas que fundamentarem a sua existência, a sua vida religiosa, sobre esses dois tipos de fundamentos. O primeiro sobre a areia e o segundo sobre a rocha. Jesus, através dessa parábola, ele quis, de uma forma muito criativa, elucidativa, ensinar a todas as pessoas, certo? Alfabetizadas ou não, pessoas letradas ou iletradas, de todos os níveis sociais. Todas as pessoas sabem que a gente precisa elaborar uma construção, antes a gente se prepara, a gente compra os materiais, a gente vê o fundamento. Então Jesus abriu a mente das pessoas e a nossa para nós compreendermos de que maneira devemos edificar a nossa vida. Se estará baseada ou solidificada na palavra de Deus, se iremos confiar nessa palavra ou iremos confiar em nós mesmos. Porque um dia os rios vão transbordar, os ventos vão soprar, a água vai subir e aí fará grande diferença. Aquele que é cristão não está
imune às dificuldades, os problemas e os ventos que a vida nos traz. E Jesus ensinava a solidez, justamente a solidez do reino de Deus. O que não significa que todos ali estavam compreendendo, muito pelo contrário. Depois a gente vai entendendo que os discípulos muitas vezes ouviam mesmo as parábolas, eram ouvidas e não tão compreendidas naquele momento. E nesse momento, quando Jesus está falando da solidez do reino, da solidez de uma vida pautada na vontade de Deus, na combinação do humano com o divino, nem todos estavam entendendo, mas ele deixa para todo sempre essa lição. E é um recurso, nós estamos falando eu estou o tempo todo aqui evocando a ideia principal do estudo, que é tornar discípulos. Nós não estamos aqui nesse momento interpretando as parábolas, discutindo cada termo dela, como disse em algum momento o pastor Milton, mas o uso de um recurso para evangelizar. O uso de um recurso para se aproximar dos mais diferentes tipos de coração. Um recurso que era usado por Jesus para transmitir a verdade celestial, que era desconhecida e oculta, para o conhecido e presencial. Então, nesse momento, não precisa que todos entendam os detalhes, mas compreendam que Deus tem didática, tem jeito, tem maneiras de se aproximar de cada coração. Até porque eu também desenvolvo o meu discipulado, ou seja, eu me transformo. O discipulado é um processo de uma vida inteira e eu também vou desenvolvendo o meu crescimento espiritual através dessas lições. Isso. Quando eu ensino, eu também estou aprendendo. E talvez aqui participar dos sofrimentos, das angústias, ou seja, ter o vento vindo também me faz crescer como um discípulo, como um seguidor. E se espelhar em Jesus, né? O que Jesus fazia para tocar as pessoas? Que elementos ele usava? Que maneiras? É como se nós sentássemos numa sala de aula e nós tivéssemos professores, por exemplo. Já ouvimos falar, eu tenho conhecimento de professores que se utilizam, por exemplo, em cursinhos pré-vestibulares, da música para passar um conteúdo altamente complicado. E os alunos, no momento da prova, eles estão lembrando da música que traz à memória o conteúdo que eles precisam. O que aquele professor faz em sala de aula? Ele está tornando um conteúdo denso, palpável, sentido. Então, o discípulo, o verdadeiro discípulo, ele aprende no reino de Deus com Jesus como tocar vidas, como aproximar o reino de Deus, como aproximar as coisas ocultas, aquilo que se faz real no nosso dia a dia. Desafiador. Extremamente para desafiador. Aquele que apresenta a mensagem. Porque a gente, às vezes, acha que está transmitindo, acha que está apresentando uma verdade, mas você não está chegando a lugar nenhum. Né? Eu faço de conta que ensino e o outro faz de conta que aprende. Né? E eu acho interessante que o ensino de Jesus era completamente inclusivo. Né? Eu preciso incluir todas as pessoas no reino. E Jesus mesclava, né, comunicador e educador. A gente acha que, como o senhor falou, que se a gente está ensinando uma doutrina, uma verdade, o outro está entendendo. Mas existem ruídos, barreiras no processo da comunicação. E Jesus, com a misericórdia dele, ele queria quebrar todas as barreiras. Uma outra coisa interessante que o guia de estudos trouxe, as pessoas não tinham Bíblia nas casas na época. Poucas pessoas tinham, ou só na sinagoga, em alguns lugares específicos, no templo. E Jesus trouxe a Bíblia com ilustrações simples, de 2, 3 ou 4 linhas, ilustrações inesquecíveis. Né? Havia a tradição oral que veio lá do Antigo Testamento e Jesus reviveu essa tradição através dessas histórias que nós precisamos aprender nesse processo de discipulado. E olha como isso tornava a compreensão mais difícil. Jesus estava falando para pessoas que não tinham contato com a letra, que não tinham contato com esse conhecimento formal. Ela tinha de ouvir as histórias, as tradições ou as verdades, né, bíblicas, mas não era como nós hoje temos tantos recursos, o escrito. E a gente sabe que quando nós não temos a compreensão formal, o conhecimento formal de algumas coisas, torna mais difícil a compreensão de outras. Então, Jesus não poderia tratar aquela maior parte da comunidade como se elas tivessem acesso às informações. Eu poderia chegar aqui e falar sobre papel,
Todo mundo sabe de papel, do que é feito, de qual árvore, como se dá, e eu não precisaria entrar em detalhes porque todos nós estamos sabendo sobre o termo. Mas Jesus não, ele estava entrando em contato com pessoas que não tinham compreensão do todo e ele precisava se utilizar dessa didática. Eu me lembrando, por exemplo, em um dos meus programas, sobre relacionamento, e um dos meus convidados contou uma história de que uma menina pergunta para a mãe, uma cena de um filme, se não me engano, que ele assistiu, de uma menina que pergunta para a mãe: mãe, como você consegue com o pai viver tão bem? Como você consegue do pai tudo? Como que a nossa vida é tão feliz assim? É o que eu vejo. Essa menina ia casar e ela queria saber o segredo da mãe. Ela leva aquela mãe ao quarto, a mãe leva aquela menina até o quarto, mostra para ela um livro. E era um guia de como tratar bem o seu cãozinho. Ela aplicava aquilo ao pai. A menina entendeu tudo, né? Ela estava dizendo que a mãe tinha uma estratégia, tinha um jeito. Então, a mãe tornou compreensível para a filha uma vida inteira em poucas palavras. Então, é isso que Jesus fazia. A estratégia de usar, eu acho que a gente podia trabalhar um pouquinho nisso, levar os seus ouvintes do conhecido para o desconhecido. Exatamente. Como a gente, como discípulo, pode fazer isso? Aquela menina, ela sabia como era lidar com um cãozinho. Ela tinha um cachorrinho em casa, mas ela não sabia o que era ter um marido. A mãe sabia. Como é que a mãe traz esse conhecimento para a filha, se utilizando de alguma coisa que ela conhecia? É exatamente a mesma coisa que significa o trabalho que Jesus fazia. Tornar as coisas difíceis, fáceis, por meio daquilo que eles conheciam. Eu acho interessante, pastor Darleide, que Jesus usava as coisas comuns, as coisas terrenas do dia a dia, para levar a mente das pessoas ao desconhecido, ou ao sobrenatural ou espiritual, né? E nós sabemos que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Por isso que algumas pessoas não entendiam as parábolas, não queriam entender, né? E Jesus pegou essas coisas comuns como um exemplo da parábola do semeador. Uma coisa simples que todas as pessoas, antigamente e atualmente, sabem. Nós sabemos que uma semente, ela tem um princípio ativo de vida. Você coloca na terra e vai germinar, ok? Então Jesus contou uma parábola. Como é que foi a parábola que Jesus contou? Muito interessante. Um semeador, Jesus, uma semente, evangelho ou palavra, 4 solos. 3/4 dos solos não frutificaram. Apenas um deles frutificou, que foi a terra boa. Esses 3 solos, é interessante, nós vemos a explicação de Jesus, né? Um simbolizava um solo onde Satanás vem e tira a semente. O outro solo, a terra não tem ali muito espaço para a semente crescer, não cria raiz, murcha, seca. Ou seja, as pessoas que ouvem a palavra de Deus e não produzem frutos, não crescem. E o outro tipo de solo entre os espinhos, né? E Jesus explicou muito bem que as riquezas do mundo fazem com que a palavra de Deus, essa semente no coração, sufoque e não cresça, não produza frutos, né? Então, muito interessante. E a pergunta é, né, qual é o solo do nosso coração? Que solo sou eu, né? Precisamos refletir sobre essa história na nossa vida. Agora, será que esse ensino teria impactado tanto se Jesus tivesse dito assim: olha, tem coração que é ruim, é duro, não vai aceitar a palavra. Olha, tem coração que é bom, vai aceitar a salvação. Tem um coração... Será que teria impactado? Será que nós estaríamos nos utilizando disso hoje para aprender com isso? Olha o recurso novamente aí se apresentando como algo didático, lúdico, para fixar no coração. Quando nós nos utilizamos desse recurso, qual é o objetivo? Não é simplesmente contar uma historinha, é fixar uma verdade. Então, quero pegar primeiro o que você colocou aqui, me ajuda, é desafiador e nós precisamos conhecer o público com quem nós estamos lidando. Sim. Você usou o exemplo da mãe que levou a filha e vamos conhecer as pessoas com quem estamos conversando, vamos ver qual é o meio delas, o que é familiar para elas, pesquisar um pouquinho isso e entender um pouco. Isso vai fazer com que levemos a mensagem de forma muito mais eficaz. Exatamente. Né? E aí, pastor, para quem gosta de apresentar a mensagem, o que você falou aqui, a parábola do semeador é impressionante. E eu queria me dirigir a você que está assistindo a gente. Talvez, de alguma forma, através de um programa da Novo Tempo, você esteja conhecendo a palavra.
Que tipo de solo? É o coração. E aí o pastor citou, as coisas espirituais são entendidas espiritualmente. E eu aproveito para fazer um apelo, né? Abra o coração para que a palavra chegue até você, sem preconceitos, para que a palavra faça diferença na vida. Jesus tinha essa habilidade, né, de chegar ao coração, de conhecer o seu público, de ir do conhecido para o desconhecido. Por que hoje a gente às vezes é tão ineficaz nessa apresentação? Por que a gente não tem às vezes tanta habilidade? Sim. Algumas pessoas acham que o fato de conhecerem muito a Bíblia e quando abrem a palavra para explicar para uma pessoa, a gente acha que a outra pessoa está no mesmo nível intelectual, ok? Eu me lembro de uma entrevista, uma reportagem que fizeram com o pastor James Kress na revista Ministério. E ele mencionou que nós devemos explicar a Bíblia com criatividade. O pastor James Kress é um pastor adventista Exato. nos Estados Unidos. Foi um grande líder da igreja, Exato. conselheiro dos pastores, né? Exato. Só para a gente... Sim, pastor. E ele, nessa entrevista, nessa matéria, explicou que nós deveríamos ensinar para as pessoas até as profecias de uma forma criativa. É claro, existem limites para a gente falar uma coisa, uma verdade da Bíblia, não é? Mas sem diluir essa verdade. Sem diluir ou mudar a verdade. Okay. Mas nós precisamos ter essa sensibilidade ao explicar a palavra. Existem pessoas muito diferentes de nós e nós devemos achar assim, olha, o outro, será que está entendendo? Uma outra forma da gente ensinar é perguntando. E a pergunta deve ser assim, nunca deve ser assim, você está entendendo? Geralmente a pessoa vai dizer, sim, estou entendendo. Nós deveríamos perguntar outra coisa. O que você aprendeu? O que você entendeu? E aí você ouvirá da pessoa se bate realmente com aquilo que você ensinou. Geralmente na igreja a gente pergunta, quantos aqui entenderam a mensagem? Todos vão levantar a mão. Mas se nós perguntássemos o que você aprendeu, as respostas seriam muito diferentes. Precisamos saber se as pessoas estão entendendo a nossa mensagem. E como é que as pessoas vão entender? Primeiro, explicando de forma sábia, criativa, e segundo, que é o principal, envolvendo-se com a pessoa. Não basta você falar, você tem que se envolver para que as pessoas compreendam não só o que você está dizendo, mas quem é você. Jesus se envolvia. Antes de falar parábolas, Jesus sentava com as pessoas, comia com elas, né? Nós precisamos nos envolver para que as pessoas entendam a palavra. Eu acredito que esse é o ponto alto para responder o que você perguntou anteriormente. O discípulo ele precisa ter a característica principal de Jesus. Jesus amava genuinamente, verdadeiramente, ele tinha interesse genuíno. Ele não falava simplesmente porque ele tinha que cumprir um papel. Às vezes, nós, enquanto discípulos, nós precisamos cumprir um papel. Eu preciso dividir uma palavra, eu preciso que as pessoas saibam e eu preciso fazer, então, esse fim chegar segundo os critérios que eu elaborei. Mas eu não sento, eu não como junto, eu não vou com o pobre, eu não vou com o rico, eu não me disponho, eu não estou interessado nele para dizer, olha, eu acho que esse recurso não deu certo. Ó Espírito Santo, dá-me sabedoria para que eu faça essa mensagem, que a tua mensagem fazer valer na vida de alguém. Então, o verdadeiro discípulo, ele mantém a característica principal de Jesus, amar genuinamente o outro, porque não é para cumprir o meu papel, é para cumprir um chamado, que é trazer o outro para o reino de Deus. E nem convencê-lo. Não, nem isso é do convencê-lo. Espírito Santo. Exatamente. Eu não estou querendo convencer as pessoas, né? Eu tenho interesse pelas pessoas, essa é a grande diferença. Que o Senhor nos dê habilidade, que o Espírito Santo trabalhe na nossa mente, que nos interessemos pelas pessoas e assim a palavra faça a diferença na nossa vida como discípulos e que sejamos instrumentos para discipular. A gente volta já depois do intervalo. Estamos retornando para o nosso último momento no programa Lições da Bíblia de hoje. E se você deseja conhecer mais da palavra, nós queremos, né? Oferecer para você a revista Princípios. Você só preenche o seu cadastro no
endereço que está aí abaixo da sua tela, e você receberá gratuitamente na sua casa a revista Princípios, e assim você terá a oportunidade de conhecer mais da vontade de Deus para a sua vida e para a vida da sua família. Pastor Milton e Darleide, nós terminamos, a Darleide disse uma frase, né? O Senhor tinha interesse pelas pessoas, isso fazia toda a diferença, isso revela o uso das parábolas. Jesus fez um outro caminho para dizer algumas coisas, e nós conversávamos um pouquinho no intervalo. Se ele não tivesse feito isso, né? O ministério dele teria sido prejudicado. A sabedoria dele se manifestou em dizer coisas profundas para quem tinha interesse em captá-las. Os que tinham interesse apenas em confrontar, em apenas tornar, porque já haviam se disposto a ser inimigo daquele homem, que estava distribuindo a palavra, o conhecimento do reino, teria sido então usado contra o próprio reino. E a gente precisa ter esta sabedoria, nós precisamos agir com descrição. Quando nós temos interesse genuíno, quando nós nos interessamos de fato de que essa mensagem, de que o chamado do discipulado se faça real, eu tenho que ter sabedoria. E um verdadeiro discípulo, ele tem a ação do Espírito Santo trabalhando na vida dele e dando a ele discernimento sobre como trabalhar em determinadas áreas. Por exemplo, os discípulos do reino de Deus que trabalham em países onde o cristianismo não é aceito, ele não pode chegar lá em praça pública pregando do evangelho do Cristo como nós conhecemos. Tem que usar de estratégia. A mulher vai ter que usar burca, vai ter que se aproximar do outro, vai ter que se utilizar daquela realidade. Então é isso que Jesus fazia. E me chama a atenção que nós tenhamos a compreensão de que o chamado para ser discípulo é um chamado de, antes de tudo, aprendizado. A parábola, antes Jesus usava para que ela se aplicasse ao coração do que estava ouvindo, antes de que ele saísse para levar aquela mensagem a outra pessoa. Todos os discípulos, todos nós aqui, quando nós entramos em contato com a palavra de Deus, essa palavra precisa fazer diferença no meu coração. Eu preciso ser confrontado por essa palavra para que então ela faça um mover em mim e produza diferença na vida de outros, levando outros a desejar o conhecimento que eu tenho por meio do que Deus fez na minha vida. Onde há liberdade, às vezes religiosa, que é o nosso caso, nós nos confrontamos muito com as diferenças de crença que nós temos. Parece que nós queremos ganhar da pessoa e não é o nosso objetivo. O reino de Deus não é de confronto. Exatamente, exatamente. Eu acho interessante que Jesus falava com amor, Jesus sabia o público-alvo dele, mas Jesus falava com autoridade, a Bíblia diz isso, e falava a verdade. É claro, de formas diferentes. Só que para algumas pessoas, Jesus falava a verdade de forma mais incisiva. E aqui a gente pode citar fariseus, líderes religiosos da época. E o guia de estudo até colocou um título interessante, A Guerra do Revolucionário. Né? A Bíblia diz que a palavra de Deus é uma espada. E se nós olharmos na armadura do cristão, a espada é o único elemento ofensivo da armadura. O resto é de defesa. Mas a espada, a palavra, é incisiva, ataca. E Jesus atacou os líderes religiosos da época. O estudo comentou sobre a parábola dos lavradores maus, ou da vinha. Jesus falou que eles mataram o filho do dono da vinha. É claro, uma ilustração, mas eles compreenderam, eles entenderam que a espada perfurou, a verdade perfurou o coração deles, dizendo que eles iriam rejeitá-lo como Messias. Então Jesus falava a verdade com amor, mas às vezes de forma mais incisiva para alguns tipos de pessoas. Né? Com o objetivo de, você citou nosso guia de estudos, vale a pena ter uma frase aqui, palavras que transformavam a vida, muitas vezes expressas por meio de parábolas e metáforas, eram suas armas tão secretas na luta contra o mal. Então, o objetivo do Senhor era transformar a vida daquelas pessoas. Exato. E o que a Darleide falou é muito interessante. Hoje, quando nós lemos essa parábola, nós achamos que aqueles homens maus eram os fariseus. Mas eu preciso ler essa história para mim. Será que eu não sou essa pessoa que está fazendo isso? As histórias da Bíblia são a nossa história, são a minha história. Quando eu leio a história de Pedro, eu leio a minha história lá. Quando eu nego a Jesus, quando eu traio a Jesus. Quem sou eu? Essa deve ser a visão que a gente deve ter quando lê as parábolas. Quem sou eu?
Qual é o solo do meu coração? Qual é o edifício ou fundamento da minha vida espiritual? Não olhar para o outro, né? Ah, essa nação fez isso, aquele líder religioso fez aquilo. Não, o centro aqui sou eu, com o meu relacionamento com Jesus, né? Que é a pessoa com quem me transmite essas verdades preciosas. Porque a palavra só faz a diferença quando ela se torna relevante para a minha vida. Senão, não fará diferença. A semente só brota quando ela cai em chão fértil. Exatamente. Se o chão fértil não é o meu coração, como será no coração de outro? Será, mas não fará sentido se eu apresentar essa semente com algum fruto ou alguma coisa que possa ser relevante para a vida do outro. Primeiro precisa fazer sentido em mim e por meio de Deus em mim. Aquele que apresenta a mensagem, aquele que é um discípulo e quer discipular as pessoas, também precisa entender que nem todos aceitam. Sim. E a gente encontra isso claramente no ministério de Jesus. Como essa verdade é importante para aquele que ensina? Para que nós abramos mão de sermos combativos. Nós não precisamos combater no reino de Deus. Estávamos agora falando sobre a aplicação de uma guerra revolucionária, de um Deus revolucionário que se fez homem de um jeito extraordinário para salvar vidas. Mas ele não era combativo, ele era incisivo quando necessário, porque a verdade tem o seu valor e não pode se abrir mão dela. Mas muitas vezes nós cristãos, nós estamos brigando por placa de igreja, nós estamos levando em consideração confrontos doutrinários, nós estamos levando em consideração que você discorda da maneira como eu entendi, mas Jesus Cristo, sabe o que ele me chama a atenção que Jesus fazia? Ele chorava de tristeza, de ver que alguém não havia compreendido a grandeza do seu reino. E ele olhava para Israel e chorando, como fez no Monte das Oliveiras, e dizia, como eu queria juntar vocês aqui, mas como vocês que mataram profetas, e ele chorava. Ele se referia com mais dureza aos que tinham conhecimento religioso. Ele era mais incisivo, mas Jesus, ainda assim, lidava com misericórdia. A nós, discípulos, que fazemos discípulos, mas antes de tudo somos discípulos, nós precisamos chorar, sentir, sofrer quando nós entendemos que alguém não está compreendendo a linda salvação oferecida por Jesus. E orar por elas, e chorar com elas e por elas. Entender que há tempo para cada um, o tempo de um é diferente do tempo de outro. Às vezes nós atropelamos esse processo, que, como você mencionou, esse é o trabalho do Espírito Santo também. Então nós precisamos ter essa sensibilidade. Agora, por outro lado, às vezes a gente tem o grupo que rejeita, poderia aceitar, tem oportunidade, conhece, mas rejeita. O que a gente diria para esse grupo? Nós precisamos respeitá-los, pastor. Existem agora pessoas que estão ouvindo a gente, assistindo esse programa, pensando assim, eles só falam de religião, de Jesus o tempo todo, e talvez essa sementinha tenha chegado nesses corações, né? E não produz nem uma raiz, nem uma folhinha. Nós precisamos respeitar a decisão das pessoas. Jesus respeitava. Jesus falava a verdade, tinha esse interesse amoroso de que todos fossem salvos, mas existem pessoas que não querem. Precisamos, como o senhor mencionou, esperar o tempo certo. E a palavra de Deus diz, né, que essa palavra criativa, que tem um poder maravilhoso, nunca voltará vazio. Está passando em milhares de corações agora. Talvez no seu coração esteja chegando a palavra do Senhor e você está abrindo as portas do coração. E nós precisamos orar, como a Darleide mencionou, respeitando o tempo de cada uma e pedir para que o Espírito Santo possa germinar essa semente, né? E eu acredito que no céu nós teremos muitas surpresas com diferentes tipos de solos, né? A gente achava que a pessoa era desse jeito, mas no fundo da alma ela aceitou a palavra de Deus e acolheu essa verdade. Então nós teremos surpresas. O mais interessante é, será que eu estarei lá? Será que o meu solo do coração é fértil à palavra de Deus? E quando eu percebo que a verdade chegou ao meu coração e produziu frutos, aí eu vou amar, assim como Jesus amou, e eu vou querer a salvação de todos, respeitando, é claro, a decisão de cada uma, né? Para o que faz o discipulado, para o que chama pessoas para o discipulado, eu me lembro da figura do semeador que não fica voltando lá na lavoura, dizendo, sementinha, você já brotou?
Ou sementinha, por que não? E cava de novo? Não, ele dá tempo, areja, né, fertiliza, vem a água, vem o sol, vem o vento, vem o tempo. Mas uma produção, ela não vem antes do tempo com o valor que ela precisa ter. Então dê tempo, assim como todos nós precisamos do nosso tempo com Deus, a ação de Deus em nós, no seu tempo adequado. E para o que tem a oportunidade de tornar-se um discípulo, não rejeite o chamado. Jesus Cristo, não é inegável que o amor incondicional de Jesus se faz no chamado de trazer você do lugar que você se encontra para algo muito maior, de uma luz além da nossa compreensão humana. É inegável o convite de um Deus tão amoroso quanto Jesus. Então, perder a oportunidade de conhecer a Jesus é perder a oportunidade de viver. E talvez nós estamos comunicando para pessoas que estejam diariamente sendo confrontadas com uma verdade, algo que elas não aceitavam. Deixe que a palavra fale, né? O Senhor sempre usou a palavra, e que o Espírito fale para você através da palavra. Sim. E não feche seu coração, não rejeite algo que você está descobrindo, mesmo que você tenha talvez uma tradição religiosa cristã, né? A lição o nosso guia apresentou um detalhe muito interessante. A partir dos evangelhos, nós não temos mais comumente o uso de parábolas. Eu acho que vale a pena uma explicação técnica a respeito disso e também relembrar que existem algumas parábolas muito interessantes. As parábolas faziam parte do ensinamento de Jesus. E o verso principal desse guia mencionou que todas as coisas que Jesus falou por parábolas. As parábolas de Jesus eram inseparáveis, né? Alguns escritores do Novo Testamento, Paulo, Tiago, usaram também esse recurso, é claro, em menos intensidade, né, ou frequência. Eu gostaria de citar só uma parábola que Tiago usou. Ele comparou a língua ao fogo, né? A um fogo que coloca ali, que acaba com toda uma floresta, uma mata. Assim é o poder da língua. Interessante ele usar essa linguagem, né? Eu acho que os homens não têm muito esse problema, né, Darlene? Então, vamos mudar de assunto? Mas é interessante as parábolas que eles usaram, né? E a gente precisa ler as Escrituras, praticar os ensinamentos, né, que são muito simples, práticos, objetivos. A gente precisa compreender e colocar em prática na nossa vida, né? Vale a pena lembrar a parábola da visão do lençol, né? Sim. Eu acho que vale a pena lembrar que dá um trabalho para algumas pessoas compreenderem, Exatamente. que perdem o pano de fundo, Exatamente. Né? Perdem o lençol de fundo, se apropriando do elemento da parábola. A ordem do Senhor mata e come, né? Mas Sim. como que eu posso... Né? Então, a lição ali é que a pregação do Evangelho fosse para levada a todas as pessoas, pessoas, judeus, gentios, não interessasse. Exatamente. Mas foi o Espírito Santo que o convenceu. Precisou que Deus enviasse um anjo para dizer, vai lá e entende o que eu estou te falando. É preciso ter contato, ter disponibilidade para ouvir o que Deus me pede, para ir e fazer. Foi muito bom esses momentos que nós passamos aqui. Eu gostei. Quero agradecer muito a presença do pastor Milton, da Darleide. Eu tenho a certeza de que nós saímos daqui, né, com uma visão, todos nós com uma visão muito maior da nossa responsabilidade e da necessidade que nós temos que o Espírito nos use ao apresentarmos a palavra para as pessoas, entendermos que há um tempo para cada um. E eu digo a você que está nos assistindo nesse momento, o Senhor tem uma mensagem para você. O Senhor tem uma verdade para ser revelada para você, através da sua palavra, através de uma parábola, que você abra o seu coração. E se você é um seguidor, um discípulo de Jesus, busque conhecer as pessoas, conheça o mundo em que elas vivem, do que elas se interessam, e assim apresente a palavra, e que a palavra faça a diferença na vida delas. Nós vamos clamar nesse momento, mais uma vez, a iluminação do Espírito Santo para que o que nós aprendemos aqui faça a diferença no nosso dia a dia. Pastor Milton, pode orar para nós nesse momento? Muito obrigado, Senhor, por essas lições maravilhosas que nós ouvimos aqui. E nós queremos, neste momento, pensar nas milhares de pessoas que estão ouvindo este programa
Queremos entregá-las em Tuas mãos, que o solo do coração seja fértil para ouvir a Tua palavra, que possa germinar e produzir muito fruto. Amém. Não conhecemos, Senhor, cada pessoa, mas ajuda-nos que todos nós possamos ser verdadeiros discípulos em Tuas mãos. Queremos nos assentar aos pés de Jesus para compreender as Tuas mensagens. Dá-nos força, Senhor, para colocarmos essas mensagens em prática. Pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E não esqueça, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um abraço e até o nosso próximo programa, Lições da Bíblia.